Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saiu da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei. 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 O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Mês de agosto, no Brasil, a igreja reza por todas as vocações leigas, religiosas, as vocações sacerdotais,
É um mês onde a igreja se dedica de forma muito particular, se volta com um coração alegre por cada vocação. Porque cada vocação tem o seu valor próprio. Jesus chama cada um de nós para ser seus discípulos, na condição própria de cada um. A mim ele chamou ao sacerdócio, a outros chamou à vida religiosa, a outros chamou para o matrimônio e assim por diante. Eu tenho 2 irmãs, a irmã Luciene e a Leidiane, que são freiras. Tem as minhas outras irmãs, as outras 4, que Deus chamou para o matrimônio, estão bem casadas com os meus sobrinhos lá. Toda semana que eu ligo para casa, tem sempre um menino nascendo. Nós somos 14 irmãos e tem 10 que estão casados. Eu ligo, aí tudo bem, tudo, olha, fulano está grávida. Que sério? Aí eu ligo na outra semana, olha, nasceu. Como nós somos muitos, tem sempre uma novidade cada ligação. Mas para dizer a beleza do chamado de cada um na sua condição. Isso é importante, perceber a beleza própria do chamado. Os meus outros 7 irmãos, homens, estão casados, só um que está solteiro ainda, o caçulo, o Leandro. Os outros estão casados, e o padre. A minha vocação não é mais importante porque eu sou padre e eles são casados. Ou as minhas irmãs que são casadas, a vocação dela é inferior das minhas outras 2 irmãs que são freiras. Não existe vocação maior ou menor, existe a vocação. Existe a vocação. E é importante viver a fidelidade e o amor a Deus na vocação na qual o Senhor o chamou. São diversos os modos de nós correspondermos à vocação. Mas uma coisa é comum a todos nós. A todos nós, dependente, solteiro, casado, o Senhor nos dá uma missão de propagarmos a boa nova, de sermos evangelizadores. A evangelização precisa acontecer. Em outras palavras, todo batizado tem a missão de anunciar o evangelho, de anunciar a boa nova, na condição própria do chamado. Eu repito, até para você entender bem, eu como padre, você como casado, na vida religiosa e assim por diante. O que é comum a nós, a partir do batismo, é que todos somos chamados a anunciar nosso Senhor Jesus Cristo, a implantarmos o reino de Deus, darmos continuidade à implantação do reino de Deus. De alguma forma, cada batizado é um continuador da missão que começou com Jesus. Porque Jesus é o evangelizador por excelência, aquele que veio para implantar o reino de Deus. Depois confiado dessa missão aos apóstolos, os apóstolos aos demais, até chegar a mim e a você. E como é bom nós entendermos isso, que o Senhor nos deu uma missão, na condição própria nossa, mas nos deu. Olha só a confiança do Senhor. Ele confiou a mim e a você uma missão. Agora que essa missão confiada a nós, jamais nós podemos esquecer que tudo que nós fizermos precisa ser na ação do Espírito Santo. Tudo que nós formos fazer precisa ser na ação do Espírito Santo. O versículo 18 do evangelho que nós estamos meditando hoje, o Senhor faz questão de recordar essa passagem. O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova. Em vários momentos. E assim, os evangelhos fazem questão de narrar para nós, seja Mateus, João, Lucas, Marcos,
que o Senhor estava sempre imbuído do Espírito. Movido pelo Espírito, ele foi ao deserto. No Monte Tabor, o Espírito desce sobre ele e fala: esse é o meu filho amado. E assim, em vários outros momentos, o Senhor sempre esteve movido pelo Espírito, para ensinar a mim e a você que a ação evangelizadora, para que ela tenha eficácia, precisa ser através da ação do Espírito Santo. O documento Evangelii Nuntiandi, de Paulo VI, ele vai dizer no número 75, nunca será possível haver evangelização sem a ação do Espírito Santo. Olha só que belíssimo. Nunca será possível haver evangelização sem a ação do Espírito Santo. Se falta o Espírito, falta a unção. Se falta o Espírito Santo, falta a unção. Para que eu possa, de fato, ser um propagador da boa nova do Senhor, é indispensável, antes de tudo, eu ser cheio do Espírito Santo. E Paulo VI ainda continua no Evangelii Nuntiandi, no número 75. O Espírito Santo é o agente principal da evangelização. É Ele, efetivamente, que impele para anunciar o Evangelho. Como é Ele que no mais íntimo das consciências leva a aceitar a palavra da salvação. Olha só, impele a anunciar, e é o próprio Espírito que convence quem ouve. É por isso que antes ele falou isso, que só será possível haver evangelização se tiver antes de tudo a ação do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que faz tudo. É Ele que age, não é o pregador. Não é o pregador que faz malabarismo em cima do palco onde ele está, ou do presbitério onde ele se encontra. Não é. Se teve o mínimo de conversão, foi o Espírito que agiu. Não foram as palavras encantadoras do pregador. Não, foi o Espírito. Quando há conversão, é sinal que o Espírito agiu. Qual é a pregação boa? Não é aquela que quem prega é ótimo na oratória, usa de todas as técnicas possíveis e imagináveis. A pregação boa não é essa. A pregação boa é aquela que o pregador fala a verdade na sabedoria do Espírito. Fala a verdade na sabedoria do Espírito. Porque cada vez mais, alguns pregadores, alguns evangelizadores, usam das técnicas para convencer. E esquecem que quem convence é o Espírito Santo. Não são as belas palavras rebuscadas. Coitado do pregador que achar que o convencimento vem dele. Não vem. O convencimento vem do Espírito Santo. É importante nós termos esta consciência. Até tranquiliza o nosso coração. Eu, como padre, praticamente diariamente eu preciso usar do microfone para fazer homilia. Isso tranquiliza sinceramente o meu coração de saber, eu vou preparar. Ontem à noite eu preparei o que eu estou falando aqui para vocês. Recordei coisas que eu estudei na teologia, rezei com a palavra. Faz parte, é necessário que assim seja feito. Mas o que tranquiliza o meu coração não serão minhas palavras convincentes que irão convencer você, e sim a ação do Espírito Santo. Se nós temos isso, nós que precisamos usar do microfone para falar de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente dorme até mais tranquilo. Colocar a cabeça ali no travesseiro e dizer: Senhor, a minha parte eu fiz, agora é contigo. A nós pregadores, cabe simplesmente lançar a semente. Mas quem faz germinar, crescer e dar fruto
é sempre o Senhor Jesus. É sempre o Espírito Santo do Senhor. E Paulo VI ainda continua: as técnicas da evangelização são boas, obviamente, mas ainda as mais aperfeiçoadas não poderiam substituir a ação discreta do Espírito Santo. E aqui está a harmonia. Eu posso usar de técnica? Sim. Uma faca amolada corta mais do que uma faca cega. Mas eu não posso esquecer que a técnica é só um auxílio. O que é o essencial? É a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito é essencial. A técnica é secundária. Posso utilizá-la sim, mas não posso colocar ela como em primeiro lugar. Eu posso aperfeiçoar na técnica sim, desde que a minha vida esteja mergulhada em Deus, mergulhada no Espírito Santo. Se assim eu fizer, aí sim minha pregação, minha homilia terá eficácia. Não as minhas palavras em si, mas a ação do Espírito Santo. É interessante poder perceber, em alguns casos eu usaria até a palavra, é triste poder perceber, sobretudo quem tem o dom da música, usa de tantas técnicas, tenta usar os melhores aparelhos possíveis de som, os melhores microfones, mas fica só na técnica. É tudo muito bonito, uma multidão à frente, todo mundo levantando a mão, canta tal. Como é que foi o show? Foi lindo, foi belo. Sério? Foi belo? Foi lindo? Show belo, show bonito. Não é que uma multidão levanta a mão para lá e para cá e dança e faz tudo. Um show, para que seja considerado belo, precisa perguntar quantas pessoas se encontraram com Jesus. Teve conversão? Sim, foi belo. Não teve conversão, foi só barulho. Infelizmente, a maioria dos shows hoje, com todas as técnicas possíveis e imagináveis, esteticamente são belos, mas não geram frutos, frutos de conversão, frutos de mudança de vida. E no que toca à evangelização, a nossa preocupação precisa ser a salvação das almas, precisa ser a conversão das pessoas. No que eu falo do Evangelho, eu preciso falar de modo que as pessoas entendam e amem nosso Senhor Jesus Cristo. Não pode ser outro objetivo. Não pode ser outro objetivo. Eu me preocupo muito com alguns pregadores, com alguns padres, com alguns cantores, porque Jesus se tornou um garoto propaganda. Jesus se tornou para muitos pregadores, evangelizadores, um garoto propaganda. Eu uso de Jesus, do nome dele e do Evangelho, para me promover. Isso é usar Jesus como garoto propaganda barato. Jesus não é um garoto propaganda barato. Jesus é nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, quando eu falar de Jesus, eu preciso falar com desejo de levá-lo ao conhecimento, as pessoas conhecê-lo e consequentemente amá-lo. Mudança de vida, salvação de almas. Quantos pregadores ganham muito em cima da pregação. Quanto mais ungida a pregação, mais cara. Quanto mais unção, mais cara fica a pregação. Meu Deus do céu, perdeu o foco. O foco da evangelização precisa ser a salvação das almas. Os shows, meu Deus do céu, os cantores estão se perdendo. Se paga 40% no que faz o contrato e uns 15 dias antes o restante. Se não pagar, não tem show. Perceba que perdeu o foco. Em vez de olhar para a salvação das almas, pela conversão das pessoas, se pensa agora no que eu posso arrecadar. Meu Deus do céu, entendeu o que é que o padre está dizendo? Que para alguns cantores, para alguns padres, pregadores, Jesus se tornou simplesmente um garoto propaganda barato, que eu utilizo dele para me tornar conhecido.
E não pode acontecer. Tem coisa mais grave do que isso? Em vez de eu ser anunciador do evangelho, anunciador da verdade, levar as pessoas à conversão, e uma conversão verdadeira, sincera, de mudança de vida, eu simplesmente uso o nome de Jesus, o evangelho, como uma forma de eu me tornar conhecido. Uma multidão me segue. Será que uma multidão está seguindo Jesus? Porque eu preciso sempre apontar para nosso Senhor Jesus Cristo. A minha vida, minhas palavras, tudo que eu faço, precisa apontar para nosso Senhor Jesus Cristo. Se aponta para outra direção, alguma coisa está errada. Tudo que nós fizermos, no que toca à evangelização, precisa ser na ação poderosa do Espírito Santo. Eu concluo fazendo menção para você, recordando na verdade dos apóstolos. Parte deles analfabetos, alguns pescadores, tem outros que a Sagrada Escritura não cita que trabalho eles faziam, mas Tiago, André, Pedro, pescadores, Mateus, coletor de impostos, homens simples. Por que Jesus escolheu os homens simples para propagar o reino dele? E esses homens simples, pelo seu testemunho autêntico, o evangelho chegou a mim e chegou a você. Jesus não escolheu os doutores da época, escolheu os apóstolos, homens simples. Mas esses apóstolos, esses homens simples tinham um diferencial. Eram homens cheios do Espírito Santo. Se nós formos cheios do Espírito Santo, tudo que nós fizermos, uma palavra, um amém nosso, terá eficácia. Não pela nossa eloquência, e sim pela ação do Espírito Santo. Paulo, na carta que nós ouvimos hoje, também a minha palavra e a minha pregação não tinha nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas eram uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Aqui está o cerne de entendermos o que é ser um pregador, o que é ser um evangelizador. Eu não falo das minhas convicções, eu falo da verdade do evangelho. Eu não anuncio a mim, eu anuncio nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não confio na minha persuasão, nas minhas capacidades humanas. Mais do que isso, eu confio na ação poderosa do Espírito Santo.